Olá a todos, Renato Lins aqui, chegando com mais um vídeo. E esse é o vídeo que eu mais desejei gravar. Eu só estava esperando o momento certo, o momento mais oportuno, para que eu pudesse, então, gravar esse vídeo. E hoje eu quero falar aqui sobre estereofonia, exatamente. Falando a respeito de áudio, hoje, então eu quero tratar da seguinte questão aqui, a estereofonia, ou estéreo, né? E o que é a estereofonia? Estereofonia é o sistema de gravação ou reprodução de áudio feita em dois canais. Ou seja, enquanto que no sinal mono, ou nós temos apenas um sinal de áudio mono, no áudio mono, porque é apenas um canal, né? Que pode também ser chamado de monaural, né? Porque é apenas um canal. Enquanto que dois canais, nós temos estéreo, que vai receber as letrinhas L e R, das palavras em inglês left e right, que quer dizer esquerda e direita. Direita é right e esquerda, left. Então, começa por aí. Então, o sistema de som estéreo, né? Nós temos a gravação e a reprodução. Tudo isso em dois canais, permitindo a maior riqueza de detalhes, né? Porque o som estéreo, nós temos o lado direito e o lado esquerdo, os sons que vêm da direita. E ainda podemos considerar que no sistema de áudio estéreo, numa gravação que foi feita em estéreo, podemos observar que existe um efeito de espacialidade que separa o lado direito e o lado esquerdo, dando assim uma sensação de amplitude, né, ou um efeito chamado também de espacial. É o efeito de espacialidade. Então, no som estéreo, nós temos essa característica. Então, quando a gente ouve uma música em estéreo, no fone de ouvido, observamos que temos uma riqueza maior de detalhes, ou seja, uma sensação de amplitude que é feita por esse espaçamento, né? E como é feito o espaçamento no estéreo? É feito pelo distanciamento, o distanciamento entre as cápsulas de cada microfone, né? Então, antes de iniciar os exemplos, né, eu tenho que falar o seguinte, que para eu gravar estéreo, eu preciso ter um par de microfones. E para eu reproduzir, eu tenho que ter dois falantes. E os alto-falantes irão reproduzir o sinal de cada lado de forma independente, né? E hoje nós temos também o surround, né? Que é mais caixas de som, né? Mais alto-falantes. Nós temos ali, por exemplo, o 5.1, o 7.1. Só que para música basta somente o estéreo, né? Porque o surround é mais interessante para filmes, né? Filmes, porque filme tem efeitos especiais, aquela coisa arada toda, né? Além das músicas, né? Do musical, né? As trilhas sonoras. Então, o filme ele tem efeitos especiais. Então, no caso, para filme é mais interessante o surround, né? Que é você tem ali mais caixas de som, como por exemplo o 5.1. Você tem 4 caixas, né? Ali, duas caixas de um lado e mais duas do outro e uma caixa no meio, né? Por isso que se chama 5.1, ou 7.1, que já é três caixas de um lado e 3 caixas do outro e mais uma no meio. Você sempre vai ter ali a caixa central, né? Mas vamos falar aqui especificamente do estéreo, que são apenas 2 canais, né? E para música, realmente, o que interessa é o estéreo, que são 2 canais, o L e o R. E tem também os sons
que vai no meio, né? Ou seja, tem os sons que vão aparecer no centro, os sons que vão aparecer na direita e os sons que vão aparecer na esquerda. No caso, quando se grava a voz, normalmente a voz ela fica no meio. E os instrumentos serão separados. No caso do teclado, por exemplo, o teclado que já é plugado ali com cabo, né? E já vai ser utilizado o sistema estéreo ali no teclado. Porque existem instrumentos que são ligados via cabo para poder gravar, que aí a gente chama de gravação de linha. E no caso, os instrumentos que são microfonados, a gente chama de gravação por captura, né? Então, começa por aí. E eu também vou falar aqui sobre as 5 técnicas de gravação estéreo. As 5 técnicas de captação estereofônica que são mais utilizadas em estúdio. E a primeira que eu vou falar é a técnica AB. Então vamos aqui ao exemplo. Eu vou virar a câmera e aqui eu quero exemplificar a configuração AB. Aqui eu estou utilizando 2 microfones, né? Só que lembrando que na captação estereofônica de estúdio não são esses microfones aqui que são utilizados. São microfones condensadores. E por quê? Porque os microfones condensadores eles têm uma sensibilidade maior, né? E poderão ser usados microfones de diafragma largo ou diafragma menor. E o diafragma largo por quê? Porque a cápsula do microfone é maior, ou diafragma menor, porque a cápsula do microfone é pequena, né? Então, nesse tipo de captação estereofônica, se você vai gravar um instrumento por captura, então deverão ser utilizados microfones condensadores, né? Eu só estou aqui exemplificando, né? Porque eu não tenho microfone condensador aqui, mas eu vou usar os meus microfones mesmo, normal, só para exemplificar mesmo, né, de forma ilustrada. Vou dizer assim. Então, a primeira técnica de captação estéreo que eu quero apresentar é a técnica AB. Que os microfones eles são posicionados de forma paralela a 60 centímetros um do outro. Esses microfones são posicionados na horizontal e são microfones omnidirecionais de diafragma maior ou menor, pode escolher, né? E quem vai tocar o instrumento deve ficar a 30 centímetros dos microfones, né? E os microfones serão posicionados ali de forma paralela, né? Essa é uma das técnicas utilizada em gravação de estúdio, né? A técnica AB. Só que o problema é que poderá haver cancelamento de fase. E o que é isso? Esse é o problema da gravação estereofônica AB, porque ela pode ter cancelamento de fase. O que é isso? Você pode ter os sons mais para as laterais, e quando o som está muito para a lateral, então o que acontece? Se você vai converter o sinal estéreo para mono, então pode haver perdas. Então, eu não recomendo utilizar essa técnica AB, a não ser em casos específicos, né, que você tem ali apenas um instrumentista tocando, no caso do violão, por exemplo, alguém tocando violão, dá até para usar, né? Pode até usar. O interessante dessa técnica é que você vai ter uma boa abertura estéreo, né? Porque quanto maior o ângulo, né, maior será a abertura, maior será a amplitude estereofônica, né, na minha imagem estéreo, quando eu visualizar lá no gráfico, né, que mostra a imagem estéreo. O próximo exemplo, eu vou pausar aqui o vídeo e retornarei, porque eu tenho que mudar a posição dos microfones. E agora vamos ao segundo exemplo, né? É mais uma técnica conhecida como XY,
ou par coincidente. O que acontece? Os microfones são... as cápsulas, elas não se tocam, e vão formar um ângulo de 90 graus. É mais ou menos assim, né? Então, o que acontece? As cápsulas, elas não se tocam e são apontadas para a extremidade do instrumento, uma para cada extremidade do instrumento, né? E essa técnica de captação XY, a estereofônica, né, de captação XY, o que acontece? Ela é muito boa porque nessa técnica você já não vai encontrar problemas de fase, né? Você não vai ter cancelamento de fase, só que tem um porém. Você não vai ter uma abertura estéreo maior. Ela vai ser menor, né? Mas é um bom exemplo de captação para ser usado, né? Que é a captação estereofônica XY, né? Então, essa técnica é conhecida como XY ou par coincidente. A seguir, vamos ao terceiro exemplo. E agora, a ação estereofônica é a técnica chamada Middle Side, ou MS. E essa técnica consiste no posicionamento de dois microfones, né? Quando se fala em captação estereofônica, é sempre um par de microfones, né? Agora, nessa técnica aqui, nós vamos usar um microfone omnidirecional, né? E por que omnidirecional? Porque ele aponta apenas para uma direção, no caso para frente, né? Porque existe também um microfone bidirecional, que é mais conhecido também como figura 8. E o figura 8, ele tem esse formato em cima, ó, é um desenho de um 8, né? E esse microfone, a cápsula dele ele aponta para frente ou para trás, né? Em duas direções, né? Não é que esse microfone ele é um microfone estéreo, não. É porque ele não tem duas cápsulas, ele tem apenas uma, só que ele vai captar em duas direções, na frente ou atrás, né? Dependendo de como você vai posicionar o microfone. Então, esse microfone aqui, ele é conhecido como figura 8, né? E esse microfone, que é o de cima, né, o omnidirecional, esse microfone, figura 8, ele vai ficar apontado, com a cápsula apontada para cima, enquanto que o microfone omnidirecional vai ficar apontado para o lado onde eu quero gravar, onde eu quero que o instrumento apareça com mais evidência. Então, vai ficar assim essa técnica middle side, né, formando um ângulo de 90 graus, sendo que vai ficar um microfone em pé, no caso o figura 8, enquanto que o outro microfone vai ficar deitado, né? E atenção aqui, a técnica XY, né? Os microfones ficam deitados, todos dois, né? E a middle side é um microfone em pé e o outro deitado. Mas ambas formam um ângulo de 90 graus. Então, eu utilizo essa técnica toda vez que eu quiser destacar alguma coisa ali. Por exemplo, na orquestra eu tenho um piano, né? E eu quero que esse piano ele apareça mais ali. Eu quero destacar ele. Então, o que acontece? O microfone que está... eu vou utilizar o microfone que está deitado, no caso o omnidirecional, o cardioide, né? O condensador. Ele vai estar exatamente apontado para o piano, enquanto que o outro microfone apontado para cima, ele vai pegar a frente, ele vai gravar o restante da orquestra, mais a sala, ele vai pegar o ambiente completo da sala, né? E a orquestra que está ali, os outros instrumentos da orquestra. Mas o que vai estar em evidência é o pianista. Então, eu uso essa técnica toda vez que eu quero destacar algum elemento. Por isso, o nome dessa técnica se chama
middle side. Captação estereofônica, middle side. E vamos ao próximo exemplo. E agora o próximo exemplo de captação estereofônica, conhecida como ORTOF ou RTF. Os microfones são posicionados de forma que a distância entre uma cápsula e outra vai formar um ângulo de aproximadamente 110 graus. Então o que acontece? Eu vou usar dois microfones condensadores de diafragma maior ou menor, né? Só que aí eu vou posicionar no tripé e eu tenho que obedecer essa regra, né? Se eu quero captar em ORTOF, eu tenho que medir o ângulo, né? De aproximadamente 110 graus. E nessa configuração aqui, eu vou ter um resultado de uma captação estéreo, uma imagem estéreo mais ampla, né? E eu posso utilizar essa técnica aqui quando eu quero, por exemplo, eu tenho um recital de piano, e vozes, né? Eu tenho um coral e um piano, ali, um pianista tocando e mais um grande coral. E eu quero pegar todo mundo, eu quero que o som, né, da minha gravação ele tenha mais detalhes, né, que ele tenha mais amplitude. Então eu quero pegar um som mais ambiente, né, ali. Então, no caso, essa técnica aqui, ela é a mais recomendada, né? Se eu tenho, por exemplo, uma orquestra ali tocando, né, então eu posso usar essa gravação aqui, essa técnica de captação, né, para poder pegar o som da orquestra e mais o pianista ou as vozes que estão ali, né? Então essa técnica aqui ela é muito utilizada também, né? Assim como a XY, a ORTOF, ela é muito utilizada também, né? E o bom dessa captação aqui, dessa técnica, repetindo, é que eu vou ter uma abertura estéreo mais ampla, né? Eu vou ter mais amplitude e isso no fone de ouvido é uma beleza, né? E na hora que você está mixando ali, na hora que você está editando, na hora que você está masterizando, você ouvir um resultado desse no fone de ouvido, então é surpreendente. É a técnica conhecida como Blumline, né? Que é o contrário da gravação, da captação estereofônica AB. Por quê? Os microfones são posicionados de forma paralela, só que eles ficam em pé, né? E na verdade não são esses microfones que são utilizados, o omnidirecional. São utilizados esse aqui, ó, o figura 8. Dois microfones, figura 8, eu vou posicionar eles em pé, de forma paralela, a 60 centímetros, né? E essa técnica é utilizada com aqueles microfones também, esse microfone de fita, né? E esses microfones, essa captação, ela também é utilizada em algumas ocasiões, né? Essa técnica Blumline, ela é usada na captação de piano, né? Alguns instrumentos em específico usa essa captação aí, né? Então o técnico de gravação ele vai usar também essa técnica em algumas ocasiões, né? Essa técnica Blumline, porque no caso do piano, quando eu vou microfonar piano, porque o piano ele é um instrumento que é cheio de peculiaridades, né? E no piano você pode usar outras técnicas de captação, tanto essa como XY, ORTOF, as que eu já falei, né? Então, o que acontece?
você pode usar também essa aqui, né, para captar a sala, né? Que no caso, você vai usar o que? Você vai usar XY ou Orthoff. Lá dentro, você vai abrir a tampa do piano, vai colocar o microfone lá, os dois microfones lá, né? Para poder captar o som do piano interno. Só que tem também o som da sala, né? Que é quando o som ele viaja pela sala, né? Que dá esse efeito de reverb que a gente ouve no teclado. Então aquilo ali é simulando o som da sala, né? Então é captado também o som da sala, né? E não só no piano, como também outros instrumentos também. Você tem essa captação também, ou seja, além de colocar os microfones ali apontado para as extremidades do instrumento, também vai ter o microfone ali gravando o som da sala para poder emular o reverb, né? Então, tá aí, né? Mais um exemplo de captação estereofônica que é muito usada também, a Blumline. Então, utilizadas em estúdio, né? São 5, né? Então eu especifiquei cada uma, né? De acordo com o conhecimento, né? Que eu tenho, né? Que não é muito, né? Acerca de áudio, né? Mas com a internet, né? Para quem sabe utilizar, a internet é uma excelente ferramenta para você pesquisar, né? E é importante que quem toca instrumento também conhecer um pouco de áudio, para você fazer o som do seu instrumento soar melhor, né? E lembrando o seguinte, né? Falando aqui sobre som estéreo, né? Nas técnicas de gravação que eu apresentei ali, né? Os microfones devem ser posicionados, cada um, né, respeitando ali o limite, né, de cada técnica específica, né. Ali vai ter as especificações, né, no caso da XY, por exemplo, o ângulo de 90 graus, onde as cápsulas não se tocam. No caso também da AB, 60 centímetros de afastamento entre cada microfone, posicionado de forma paralela, os microfones deitados, né, posicionados no tripé de forma horizontal, enquanto que na técnica Blumline os microfones ficam posicionados na vertical, né? Então, você deve observar, né, sempre aí, se for utilizar uma dessas técnicas, observar o parâmetro para poder dar certo. Outra coisa também que eu não posso esquecer, sempre quando eu vou fazer uma captação estereofônica, eu tenho que, além de ligar os microfones na mesa, eu tenho que inverter os panoramas. O que é o panorama? É o pan. Eu tenho que ir lá naquele knobzinho da mesa, aí tem um microfone que vai ficar apontado. O pan eu vou girar para a direita e o outro para a esquerda. Eu posso alternar, vice-versa, esquerda, direita ou direita e esquerda. Porque se eu deixar o panorama dos dois microfones no centro, o que vai acontecer? Não vai dar estéreo, vai misturar, né? Então, para que haja a separação dos canais, eu tenho que jogar cada panorama, o panorama de cada microfone vai ser direcionado para um lado. O microfone que está na direita, eu jogo para a direita, ou que está na esquerda, eu jogo para a esquerda, ou eu posso trocar também. Eu nunca posso deixar no centro, senão vai dar mistureba, né? Então eu tenho que sempre lembrar, quando eu for gravar estéreo, eu tenho que colocar os microfones ali de cada lado, em cada técnica, e o pan, né, sempre ali virado. Um pan de cada um, ou para a direita ou para a esquerda. Agora, interessante, né, esse exemplo que eu vou falar agora, antes de encerrar o vídeo, é como funciona nos smartphones, em celulares que gravam estéreo. Agora, celulares que gravam estéreo, porque hoje
esses smartphones novos que estão chegando, a maioria estão vindo agora com um par de microfones, 2 microfones, e a maioria é um microfone em cima e outro embaixo. Eu dei aqui o exemplo, ó, no caso esse microfone vai ser o de cima e esse é o de baixo. Aqui eu vou ter um ângulo de 180 graus. Aqui eu vou ter um ângulo de 180 graus, porque é uma linha reta, né? Eu não vou ter o microfone em cima e outro do lado. Aí seria um ângulo de 90 graus, né? Ou na lateral do smartphone, né? No caso, a maioria dos celulares, dos smartphones, até onde eu sei, eles vêm assim, nessa configuração aqui. Um microfone em cima e outro embaixo. E eu vou ter aqui um ângulo de 180 graus, né? E isso é muito bom, porque o que vai acontecer? Eu vou ter uma imagem estéreo bem ampla, e isso é muito bom para gravar som ambiente, né? Para captar som ambiente, isso aí é muito legal, é muito da hora. Eu ter esse ângulo de 180 graus, ou seja, uma linha reta, né? Eu ter um microfone em cima e outro embaixo é melhor exatamente por isso, porque eu posso gravar com o smartphone deitado, a minha voz vai ficar no centro, e o que vai acontecer eu vou ter ali um espaçamento na minha voz, né? Tanto na direita como na esquerda, né? Ou eu posso ir para os lados, se eu quiser eu posso gravar mais para a direita ou mais para a esquerda, e assim vai, né? Mas o ideal é gravar no meio, no centro. E até porque também, né, eu vou estar gravando um som ambiente. Ou seja, no celular não tem como você separar os elementos, né? Já vai ter ali os sons que vai vir da direita, os sons que vai vir da esquerda, mais a sua voz, né? Mas até a voz ela vai sair também com efeito de espaçamento. Porque no estúdio, o que acontece? No estúdio, o que acontece? Os microfones, os instrumentos, né, vão estar ali, tudo em estéreo. No caso, o teclado, a mixagem no geral, ela vai sair em estéreo. Só que a minha voz, ela vai ficar no meio. Ela fica no centro. Me dá uma sensação de mono, né, a voz, né? Mas eu também posso colocar estéreo na voz, se eu quiser. Eu posso abrir, colocar, espalhar a voz também para os lados. Ou eu posso gravar também estéreo a minha voz. Posso utilizar mais de um microfone para a voz, né? Mas o ideal é que grave a voz em mono. E na hora da mixagem, né, você pode colocar um plugin ali, se quiser que a voz ela não fique somente no centro, que ela vá mais para as laterais. Aí tem uma série de plugins que eu posso utilizar aí. Mas no caso do celular, o que vai acontecer? Tudo vai ser gravado em estéreo e vai sair com um efeito de espaçamento, até a voz. Mesmo eu gravando a voz no centro, ela vai sair com espacialidade. Vai sair para os lados, vai sair nas laterais, até a voz também. Então é assim que vai ficar. Então é isso aí. Esse era o vídeo que eu queria gravar, falando com detalhes acerca do som estéreo. E a estereofonia nada mais é do que algo que revolucionou a indústria audiofônica. Para mim, foi uma grande revolução no mercado de áudio, a estereofonia. Quando apareceu isso daí, olha, foi uma grande revolução, né? E é bom você pegar uma música, você ouvir no fone de ouvido, e você tem ali, né, a riqueza de detalhes, porque é somente o estéreo que proporciona isso aí. O áudio mono vai ter tudo no meio e não tem graça nenhuma, né? Então, melhor de tudo é o estéreo. Com certeza é o estéreo. Sou apaixonado por estereofonia, pronto e acabou, né?
E é isso daí, né? A estereofonia foi o que revolucionou a indústria audiofônica. E só lembrando, né, que para reprodução tem o alto-falante e para gravação o microfone, né? E aí eu posso também, para não esquecer, né? Nós temos a gravação por linha e a gravação por captura. E o que é a gravação por captura? Eu vou microfonar o instrumento, né? Aí eu vou utilizar uma daquelas técnicas que eu falei. E a gravação por linha, eu vou colocar o cabo, vou plugar o instrumento lá e pronto, já vai sair direto na mesa, né? Essa é a gravação de linha. A gravação por captura é uma gravação via microfone. Por isso que fala é uma gravação por captura, é por captação. Eu coloco os microfones ali, aponto um para cada extremidade do instrumento e ali eu vou usar uma das técnicas que foram especificadas aqui, né? Uma dessas 5 técnicas. Então, novamente falando, gravação de linha é a gravação por cabo, né? Eu posso plugar a guitarra, teclado. O teclado é interessante que você já pode mandar o sinal estéreo direto para a mesa, né? Mas nem todos os instrumentos são assim, né? Nem todos. Te possibilita mandar o sinal estéreo direto para a mesa, a não ser que tenha pedaleiras, né? Que tenha pedaleiras aí que faça isso, né? No caso da guitarra, no caso do contrabaixo, né? Se eu quiser mandar o sinal estéreo direto para a mesa, a não ser que tenha pedaleira para isso, que até o momento eu não sei, né, se tem. Mas no caso aqui do teclado, eu já posso mandar o sinal estéreo direto para a mesa. Aí o que o técnico de áudio tem que fazer? Só tem que pegar, ligar cada cabo, né, ligar cada canal separado no teclado, né, e aí ele tem que abrir a imagem estéreo. Como é que ele abre? Invertendo os panoramas, jogando um para a direita e outro para a esquerda, para poder abrir a imagem estéreo. Então é isso aí. E é isso aí, meus amigos, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Oi, onde eu coloquei meu telefone?